Olá, então, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, principalmente dos alunos de jornalismo que vieram para participar dessa discussão bem importante, que é uma proposição da DVB. E antes da gente começar a discussão, eu vou passar a palavra para a Gislaine Muraro, que é da DVB, e vai explicar um pouquinho como é que é esse evento que eles promovem e que hoje está sendo realizado aqui no Campus Santos Andrade da Universidade Positivo. Bom dia, como a professora falou, meu nome é Gislaine, eu sou uma das diretoras da DVB, eu hoje atuo na área de marketing, sou diretora de marketing do Grupo RIC e atuo na DVB já pelo 3º ano. E sobre o Papo ADVB, é uma iniciativa, né, da instituição de poder se aproximar do meio acadêmico, né? A instituição tem um papel fundamental para os profissionais de comunicação, venda e marketing, e isso também passa pelas universidades, né? Então, eu me recordo muito da época em que eu era estudante, o quanto seria rico para mim se eu tivesse tido mais oportunidades de tratar diretamente com profissionais que atuam, né, no mercado, e o mais importante, que é a ideia do Papo ADVB, que atua em diferentes pontos da cadeia, né, da indústria da comunicação. E eu me recordo muito bem que na época em que eu fazia universidade, até está um ex-colega meu aqui, o Denis, que hoje eu encontrei, ele falou que faz 20 anos, mas não faz tudo isso, né? Ele está meio equivocado. Mas eu lembro que, assim, quando eu pensava, o que eu vou fazer depois de que eu sair daqui, né? E na época era muito restrito, assim, parecia muito restrito de dizer, você ou pode ser atendimento, ou criação, ou mídia, porque eu fiz publicidade. E hoje eu vejo que não, né? Eles me mostravam na época uma fatia muito pequena de tudo que eu podia fazer. E quando a gente realiza esses eventos, quando a DVB traz eventos assim para dentro da faculdade, é para poder mostrar para vocês que é muito mais amplo do que parece. Hoje a gente vai ter aqui um jornalista e um cientista político que atuam na área de comunicação, né? Que são totalmente relacionados com a área em que vocês vão atuar um dia, mas que atuam em pontos bem diferentes, né, dessa indústria da comunicação. Então, essa que é a intenção do evento Papo ADVB. E a DVB, para quem ainda não tem uma noção exata do que, né, de que é a instituição, eu gostaria até de chamar aqui o nosso vice-presidente hoje, que é o Cláudio Stringari, para poder dar as boas-vindas em nome da DVB a todos vocês. Registrando também a presença da Natália e da Daiane, que também atuam na DVB e estão hoje aqui com a gente. Então, por favor, o Cláudio Stringari, jornalista e vice-presidente da DVB Paraná. Está vindo o microfone para o Claudinho? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, retornar a esse ambiente que é maravilhoso. A gente constantemente está vivenciando o dia a dia da UP, que é nosso cliente lá na agência, na Central Press. A DVB tem um trabalho muito amplo na área de marketing, de vendas, de comunicação, de gestão. A nossa ideia é impactar o mercado e fomentar o mercado com debates, com interessantes relativos e que estão no dia a dia das empresas, dos negócios, e a gente entende que o mercado acadêmico é de extrema importância. Vocês que são os profissionais de amanhã, alguns de vocês até de hoje já, que eu vejo aqui muita gente que já está de alguma forma atuando no mercado, como estágio, como assistente, e isso é muito importante, abre o caminho, faz networking, e isso é imprescindível para a nossa carreira. Bom, a DVB é uma entidade que tem mais de 50 anos, a gente realiza, além do Papo DVB, muito bem conduzido pela Gislaine, que aproxima a nossa entidade e os profissionais de mercado dos estudantes. A gente promove um outro evento chamado Business Connect, que é um evento de geração de negócios, onde a gente reúne profissionais de diversas áreas e promove uma rodada de negócios. Eles apresentam o seu trabalho, conseguem fechar negócios, conversar, conhecer gente nova. E eu digo que o networking é o nosso principal ativo, pelo menos ter para quem mandar o currículo quando a gente precisa de um emprego, ou ter para quem a gente mandar uma proposta ou apresentar uma ideia. Isso é de muito valor. Outras ações que a entidade faz é um evento chamado Estrela DVB. Esse ano a gente realizou 10 em todo o estado do Paraná. A entidade, além de atuar em Curitiba, tem mais regionais, uma em Ponta Grossa, uma em Londrina, uma em Maringá e uma em Foz do Iguaçu. Então a gente dividiu o estado nessas regiões e promove eventos com pessoas muito bacanas. A gente trouxe a Ellen Kiss, que é diretora de inovação do Itaú, para fazer um Estrela DVB aqui em Curitiba. A gente levou o Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault,
para fazer um tour pelo interior do estado, fazendo também esses estrelas. Estão discutindo inovação, novidades, comunicação, gestão, vendas. Então, é uma entidade que tem muita atividade e 2 prêmios. Um é o Personalidades da DVB, que premia o profissional de vendas, o profissional de marketing, o empresário do ano, e o Top de Marketing, que aconteceu agora na última terça-feira, um evento para quase 1.000 pessoas, né, Gi? Quase 1.000 pessoas, lá na Universidade Positivo do Ecoville, com a presença do Marco Lu, que a gente premiou diversas empresas, né, 6 empresas que desenvolveram as melhores estratégias de marketing e vendas nesse ano. E é uma entidade que também promove cursos e faz várias outras ações. Então, de alguma forma, se aproximem da DVB, acompanhem. A gente tem, além de outros, vocês também podem, de alguma forma, participar. Não poderia também deixar de agradecer à Universidade Positivo, na pessoa da professora Zaclis, do Felipe Armata e também da Sandra, que nos que aceitaram fazer essa parceria. A Universidade Positivo é uma das parceiras, uma das content partners da DVB, e a gente roda com esse evento nessas universidades que fazem parte da entidade. Então, muito obrigado. Quero que transmita nosso agradecimento a Zaclis e ao professor Felipe Armata por realizar esse evento. Também ao Luiz Inácio e ao Mark, que aceitaram o nosso convite para estar aqui, e a vocês que estão dedicando o tempo. Eu garanto que vai ser muito produtivo para todos esse debate. Obrigado. Até pegando o gancho do Cláudio, sugeri que vocês sigam a DVB nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Facebook principalmente, que daí vocês podem ir acompanhando todos os eventos que a gente faz. Alguns deles ficam em acervo no canal do YouTube também para poder assistir depois. Então, aí vocês podem ver todas essas oportunidades de palestras e de eventos de relacionamento que vocês já podem participar. Vocês fiquem atentos ao calendário. Bom, antes da gente dar início a essa conversa sobre fake news, eu queria agradecer novamente também a presença dos nossos convidados e pedir para cada um deles contar um pouquinho, se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória até chegar no momento atual da sua carreira. Luiz Inácio de Mello, pode começar? O Mark? Pode ser. Mark. Bom, eu sou o Mark Souza, sou jornalista, sou âncora do RIC Mais Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta na Jovem Pan, às 7 da manhã. Também sou repórter da Record TV, que a gente chama na redação, aqui estamos em casa, de repórter de rede. Eu produzo as matérias aqui do Paraná para a Rede Nacional da Record e, como todo mundo sabe aqui, não tem outro assunto dos últimos 4 anos e meio que não seja Lava Jato. Então eu cobri desde a primeira operação da fase 01, lá em março de 14, e desde então venho acompanhando todas elas. Virei um setorista de Lava Jato, além de fazer uma coisinha ou outra, mas essencialmente nos últimos 4 anos e meio o meu trabalho é cobrir a operação. Já passei por outras redações, eu comecei na Rede Massa, passei pela Band News, passei pela CBN, passei por outras emissoras também, e enfim, cheguei na RIC, e da RIC para a Record, e eu queria aproveitar aqui e fazer um agradecimento para a Sandra. A Sandra foi minha professora na faculdade, e eu era um daqueles caras que não gostava de televisão, ela sabe disso. E ela falava assim, mas você tem que fazer, pelo menos saber fazer o básico, feijão com arroz, você tem voz boa, lembra que ela falava? E eu falei, não quero, eu quero escrever para jornal, eu quero fazer texto literário, tá, enfim. E por insistência dela, ela conseguiu estágio para mim, inclusive. Eu acabei na televisão, comecei e não larguei mais, então estão em boas mãos aí. Mas isso, acho que daí a intenção é mais bater papo, se vocês quiserem trocar ideia, a gente está aberto a isso. Bom dia, meu nome é Luiz Inácio, eu sou já de uma outra geração aqui, né, quer dizer, entre a gente. Eu fui jornalista num tempo em que ainda estava se regulamentando a profissão, tanto que eu não tenho formação específica, eu comecei nas redações, comecei muito novo, e como antigamente se chamava de foca, né? Que era até uma curiosidade que pouca gente sabe por que o jornalista iniciante se chama foca. Não sei se vocês sabem. Antigamente era muito comum o repórter ir para a rua com a máquina fotográfica para registrar as coisas e tal, né? E as máquinas eram muito caras, era um produto muito sensível, muito caro, as Rolleiflex. E aí os repórteres iniciantes, os jornais entregavam uma máquina mais barata,
uma máquina fabricada na Tchecoslováquia, cuja marca era Foca. Por isso que o repórter iniciante se chamava Foca, até hoje é conhecido assim. Aí depois trabalhei em alguns grandes jornais do país, como repórter, editor, redator, etc. E acabei migrando quase que naturalmente para a área de publicidade. E na publicidade, militância política, participação política no momento em que havia final ali do governo militar, campanha da anistia, essas coisas todas. Com essa militância, e como era profissional da área de comunicação, eu fui naturalmente ocupando nas campanhas o papel da comunicação e do marketing político. Então eu comecei daí a me estruturar, me organizar para fazer marketing político. E por isso então fui fazer ciência política, que é a minha formação acadêmica, né? E depois aí, mais ou menos nos últimos 20 e poucos anos, acabei me dedicando quase que exclusivamente à realização, à organização, planejamento e assessoria de campanhas eleitorais. Então, quero agradecer a generosidade do Mark, né? A gente dá um empurrãozinho, vocês que são meus alunos sabem que eu transpiro e transbordo audiovisual e que vou sempre estimular todos vocês a trabalhar com isso. Eu digo para os alunos que nós estamos na era do audiovisual e que é impossível um jornalista trabalhar sem ter que atuar no audiovisual de alguma forma daqui para todo sempre, né? Com a facilidade de transmissão, principalmente, de notícias ao vivo pelo celular, que era diferente na tua época da faculdade, né? A gente ainda não tinha como publicar, o YouTube era muito inicial ainda, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar muito. E só dei um empurrão e o Mark brilhou e brilha, né? Muito legal acompanhar a carreira dele. Eu fico mega orgulhosa, como vou ficar, da maioria de vocês, tenho certeza. E o legal dessa conversa é que a gente vai ter meio que as duas pontas, né? Luiz Inácio, que eu não esteja errada, a gente vai poder discutir um lado do balcão, que é o repórter, e o outro lado do balcão, que é como é que os políticos se comportam e como é que o marketing político se comporta. Eu acho que para começar essa conversa, a gente podia trabalhar com hoje, com o momento pós-eleitoral, né? Porque a gente discutiu demais a questão das fake news antes do pleito, discutiu ali quando saiu o resultado, mas e agora? Onde vamos parar e onde estamos, né? E eu preparei uma perguntinha para vocês que é assim, como é que as fake news impactam exatamente este momento que a gente vive? Impactam tanto o jornalismo quanto a figura do político, num momento em que todos perdemos credibilidade. Se há uma certeza que nós temos hoje, é que o jornalismo perdeu credibilidade, que os grandes veículos de comunicação, os veículos clássicos, perderam credibilidade por conta das fake news, mas que o político também, né? É um momento de desacreditação geral. E como é que a gente resgata isso? Então, eu queria começar pensando no Mark, responder do ponto de vista do jornalismo, como é que as fake news impactam esse momento em que a gente tem pouca credibilidade? Sandra, é muito legal a pergunta, mas eu vou tomar uns 2 minutos de vocês para fazer um retrato histórico para explicar o momento, que acho que sempre caminha junto, né? Vamos rapidinho lá. Todo mundo aqui deve ter lido o livro do Sodré. Espero, pelo menos, são jornalistas, né? O História da Imprensa no Brasil. E ele faz um relato como é que chegou aqui a imprensa. Nós não tínhamos nem liberdade de imprensa zero. As primeiras prensas vieram quando Dom João fugiu de Napoleão, veio em uma barca escondida, o Conde da Barca, inclusive, e ele começou a fazer o primeiro jornal do Brasil escondido no porão da casa dele, chamava a Gazeta do Rio de Janeiro, e era escrita, e frisem essa informação, pelos funcionários do imperador. Então, assim começa a imprensa no Brasil, escrita de maneira oficial pelos funcionários do imperador. O tempo foi passando, era mais ou menos, acho que 1821, alguma coisa assim, o Dom João viu que começou a crescer a colônia e ele precisou liberar. Porque o que era? A imprensa era imprensa mesmo, a literalidade da palavra. Era a máquina que imprimia o jornal. Então, ele liberou as máquinas para quem quisesse montar. E naquela época, a corte, quem sabia escrever, que não era muita gente, e tinha um pouquinho de recurso, não era tão caro assim, por incrível que pareça para a época, montar o seu próprio jornal. Então explodiu no Brasil jornais, que na verdade eram panfletos mais aprimorados, um pouco assim, mas explodiu nessa época. Pode pegar na história, a década de 1820 ali, deu um boom de jornais. E aí que eu queria chegar.
os jornais foram tendo cada vez mais presença na vida das pessoas, mas sempre com uma censura muito grande. Sempre o Brasil demorou para trabalhar isso. Aí vem o advento nessa história toda da liberdade de qualquer um poder publicar o que queria. E aí surgem as fake news, olha só, em 1821 nós estamos falando. Tem um livro da Isabel Lustosa, eu recomendo todo mundo para ler, é muito bom, que chama Insultos Impressos. E ela conta a história do Brasil na independência brasileira, o papel da imprensa na independência do Brasil. É excelente o livro. E o nome já dá uma dica de como era o período. Insultos Impressos. Ela tem uma frase ótima no livro que ela fala assim: os jornalistas da época não se preocupavam com a verdade. Ou seja, isso era o jornalismo da época, a visão da historiadora carioca. Então, assim, as fake news sempre permearam a história do Brasil. Nós estamos falando de 1821, o relato histórico é que o jornalista não se preocupava com a verdade, que inventava fatos, e melhor ainda, ou pior, né, no caso, o melhor para comparação, o discurso era odioso. Chegava a falar da vida sexual das pessoas para ofender. 1821, o jornalismo brasileiro fazia isso. Então a fake news não é nova, claro que temos que encarar nesse novo momento, mas isso sempre existiu na história do país, desde antes da independência. Então a gente tem que saber trabalhar que esse problema vem há muito tempo. Aí, uma outra questão essencial que passa pela história, que a Sandra falou muito bem, nós vivemos hoje uma crise de credibilidade, e vive de verdade. Por quê? Na minha opinião pessoal, pega a história também. Vocês já pararam para pensar que a imprensa no Brasil só ficou livre em 2000? Ah, Mark, teve a Constituição de 89. Teve. Vocês sabiam que de 89 a 2000, o que ficou valendo, mesmo com a Constituição, no artigo 220, dizendo que a imprensa tem que ser livre, o que ficou valendo é a lei de imprensa da época da ditadura, que tinha uma série de censuras, que só em 2000 o Supremo Tribunal Federal revogou a lei de imprensa editada no período ditatorial. Até 2000 nós tínhamos uma lei forjada na ditadura. E não preciso explicar muito para saber que uma lei forjada na ditadura censura e amordaça a imprensa. Ela foi perdendo efeito, é verdade, nos anos 90 principalmente, quando deu o boom da redemocratização, mas até 2000 nós tínhamos uma lei de imprensa baseada na ditadura. A partir de 2000, aí foi revogada a lei, hoje a gente não tem nenhum dispositivo, fora a Constituição, e a imprensa começou a beber um pouco mais de liberdade. Mas então eu quero dizer o seguinte, nós não temos nem 20 anos de imprensa livre nesse país. E sempre ela foi amordaçada, sempre ela foi censurada, sempre serviu a interesses que nem sempre são os mais, corretos na opinião de muitas pessoas. Então é normal que as pessoas desconfiem da imprensa. Eu desconfiaria. Eu sou repórter. Faz 20 anos nem isso que a gente é livre para falar de verdade. E livre dentro do contexto do mercado, obviamente. Mas então eu acho que é importante ter isso em mente para não jogar a bacia com a criança fora, o balde com a criança fora. O que eu quero dizer com isso? A crise da credibilidade tem. As fake news hoje parecem muito mais atraentes do que a notícia de verdade? Sim. Só que eu acho que a imprensa vem começando em um papel de educar as pessoas do que é fake news ou não. Vamos debater aqui sobre o momento atual, se a eleição foi forjada na fake news ou não, é um assunto que eu quero até abordar com vocês depois, mas só queria começar respondendo essa pergunta com esse momento. Sempre existiu isso, não é um advento novo, a gente tem mania de ser egocêntrico e achar que só a nossa geração que é importante, só o nosso período, só o tempo que eu fiquei vivo é que vale. A gente tem que aprender um pouco a cultura oriental. Os recortes de história são de 200 anos. Então, em 200 anos que você faz uma análise do que aconteceu de verdade numa sociedade. Então, vamos parar de achar que é um problema nosso, porque é um problema que vem desde o Brasil colônia. Tinha outros nomes, né? Jornalismo de imprecisão, mentira, exato, boatos. Sabe que ela tem, um dos maiores nomes dessa época é o Frei Caneca, acho que o pessoal já ouviu falar. E ele era conhecido como apaixonado com pouca profundidade. E ele era o editor do principal jornal do país da época. Então, o que a gente vê no Twitter hoje é muita coisa parecida, né? Parecido. Luiz Inácio, como é que a gente pensa, então, a partir disso, aproveitando até o recorte histórico que o Mark fez, dessa crise que os políticos também vivem, né? Na verdade, eu não sei se no Brasil, em algum momento, houve uma credibilização da figura do político, mas claro que agora a gente vive uma ruptura mesmo em que crise, se quer jogar tudo no lixo, né? Todas as crises são cíclicas, não há... É sempre um sobe e desce. Então, tem momentos
críticos ao longo da história. A crise da política, ou dos políticos, ou dos agentes públicos, né? Porque, em certa medida, os profissionais de imprensa também são políticos na medida em que são porta-vozes da voz pública, né? Então, cumprem papéis políticos e por cumprirem papéis políticos também sofrem o reflexo da crise de credibilidade da política. O que o Mark falou de todo mundo, por exemplo, no século XVIII, XIX, cada um que quisesse expor a sua opinião fazia o seu jornal, o seu panfleto, etc., guardadas as devidas analogias. É como hoje quem quiser fazer o seu blog, a sua página, etc. Na verdade, quem quiser, quem tem opinião, quem quer expressar a sua opinião. Então, o que nós tivemos é mudança de meios, nós tivemos uma mudança tecnológica e uma amplitude maior. Então, talvez o grande ganho da modernidade seja a incorporação de mais gente, quer dizer, muito mais gente tem condição de expressar a sua voz, não é? Então, esse talvez seja o ganho. Se nós tínhamos, por exemplo, no início do século passado, apenas 3% dos habitantes do Brasil tinham direito a voto, né? Em 1900, os cidadãos com direito a voto tinham que ter uma renda, podia ser só homens, idade mínima, que se não me engano era 25, 27 anos, renda mínima, patrimônio, etc., títulos, essa coisa toda. Então você tinha. E aí chega até em 1988, com a incorporação dos jovens de 16 anos, hoje nós temos praticamente 80%, quase 80%, 70 e poucos por cento da população com direito de voto. Então, essa mudança da modernidade significa o seguinte: quando nós falamos de opinião, de imprensa ou de qualquer coisa do século XVIII, XIX, nós estamos falando que quem tinha direito de se manifestar eram 3% da população. Hoje é 80% da população, né? Mas eu queria fazer uma reflexão um pouco antes disso. Primeiro o seguinte, vamos tentar tipificar claramente o que é fake news, né? Que é um rótulo sob o qual nós colocamos tudo aquilo que nós não concordamos. Quer dizer, em princípio, o que é uma fake news para qualquer um de nós? É aquilo com o qual eu não concordo. Né? Então, esse é o conceito inicial. Quando eu discordo de alguma informação, o primeiro rótulo que eu dou isso é uma fake news, porque é uma forma de eu desqualificar aquela informação. Se eu carimbo como uma fake news, significa que eu me desobrigo de argumentar contra. Eu me desobrigo de apresentar a minha visão, os meus argumentos. Não é? Então, neste rótulo geral de fake news, nós vamos encontrar informação deficiente, nós vamos encontrar informação de baixa qualidade, nós vamos encontrar preconceito, visão preconceituosa, nós vamos encontrar informação ideologicamente motivada, informação religiosamente motivada, e nós vamos encontrar informação mal intencionada, ou informação criada com o objetivo criminoso. Então, a primeira distinção que se tem que fazer é essa. Aquilo que é criminoso, aquilo que é manifestamente criminoso, uma informação manipulada com o propósito de produzir o mal, que é tipificado como crime. O Código Penal, você vai ver a figura da injúria, difamação e calúnia, que cobre praticamente tudo isso, não é? E para separar esse tipo de coisa, o uso dessa informação politicamente motivada, ela tem legitimidade. É isso que nós não podemos esquecer, entendeu? Quando eu argumento a partir do meu ponto de vista, se eu digo, por exemplo, se eu acredito, eu tenho uma determinada linha de crença das questões fundamentais da vida,
Eu vou buscar os argumentos que justificam isso. Então, quando eu digo, vamos citar um exemplo clássico que tem aqui, as pessoas que acreditam em Deus e as que não acreditam em Deus. Na verdade, quem acredita em Deus tem um rol de argumentos que para quem não acredita não faz sentido. E quem não acredita tem um rol de argumentos que para quem acredita não faz sentido. Ele só faz sentido a partir da sua crença. E isso é legítimo que as pessoas usem, não é? Porque é isso que lhes dá a garantia de que aquele conjunto de crença que lhe sustenta, que sustenta o seu pensamento, tem uma base em que ele acredita, que é diferente de aquele que usa uma determinada informação, onde, por exemplo, há uma profusão de fake news no mercado financeiro. Mercado financeiro. Se você verificar, outro dia eu estava vendo a história da Panam, não sei se alguém já ouviu, tinha uma música famosa, Nas Asas da Panam, né? Panam era final da década de 60, a maior empresa aérea do Brasil, né? E ela quebrou da noite para o dia por um ato do governo, de um ministro, de alguns agentes do governo, que disseminaram um boato de que e tomaram algumas decisões, etc., indicando que retiraram algumas concessões de viagem, algumas linhas de concessão, quer dizer, criaram um mecanismo para quebrar a empresa, né? E isso é muito comum de ocorrer. Volta e meia a gente vê fatos que ocorrem, tem algumas máfias no mundo que são especializadas em chantagear empresas, né? Então o que eles fazem? Vão lá no supermercado e injetam no supermercado um produto qualquer nocivo lá no produto e ao mesmo tempo vão lá no repórter para poder ir lá cobrir aquele negócio e faz um salseiro. Só que isto, antes às vezes de ir para o ar, aquele mesmo repórter vai lá na empresa e diz assim, olha, eu tenho aqui, ó, aconteceu lá no mercado tal, isso aqui, etc. e tal, ele vai chantagear a empresa. Isso é mais comum do que a gente imagina que ocorra, não é? Então, a distinção que eu queria fazer é essa. O que é de fato fake news, o que é uso da informação política e ideologicamente motivada, mas legítima, e do que é criminoso. Que Luiz Inácio, a gente pode pegar vários pontos que são bem importantes para a gente discutir, né? Principalmente a conceituação de fake news, ela é fundamental, né? A gente tem que entender que a fake news, e esse termo não é o melhor termo possível, né? Porque a gente pode chamar de mentira ou de jornalismo de imprecisão ou de boato, mas é uma informação que não é verdadeira e que tem a intenção de prejudicar outra pessoa, né? Qual é a única intenção da fake news? É prejudicar alguém. Então é bem importante pensar isso, e aí eu acho que o mais importante da gente discutir é a questão de como é que o jornalismo não se deixa, né, seguir uma linha de pessoas que vão tentar nos manipular para que publiquemos fake news, né? É bem importante a gente tomar isso como ponto de partida enquanto jornalismo e lembrar que os veículos de comunicação sérios, e que a gente vai acabar deixando blogs pessoais, canais alternativos de lado, a gente vai considerar empresas jornalísticas sérias, tem que ter uma série de critérios para entender o que é uma notícia e o que não é uma notícia. E ainda o que é mais interessante é que esses veículos criaram formas de fact-checking, né, agências de checar dados para verificar o que é verdade ou não. E aí eu acho que nesses a gente pode acreditar, né? Então, um candidato, um político, um empresário faz uma fala, e as agências vão lá e confirmam se aquela fala é verdadeira ou não e carimbam, inclusive, né? Tem se usado o carimbo mesmo. Isso é mentira, isso é fake news. E eu vi até youtubers fazendo isso, porque se a gente pensar que o veículo tradicional vai atingir um público específico, vai atingir um outro público e assim a gente vai. Então eu queria ouvir um pouquinho do Marco, como é que foi essa relação dele, principalmente na Lava Jato. A gente teve a assessora de imprensa da Lava Jato outro dia, eu até anotei as frases dela aqui, dizendo que a imprensa publicava tudo, né? Cristiane Machiavelli, ela diz, era tudo divulgado do jeito como era citado pelos órgãos de operação, e também disse a imprensa comprava tudo, numa entrevista para o Intercept Brasil, criticando o papel da imprensa que cobria a Lava Jato. Então, acho que aqui a gente tem várias questões que são bem importantes para discutirmos, principalmente porque a gente tem alunos que estão terminando o primeiro ano agora,
e que ainda estão na compreensão do que é jornalismo. Então, passo a palavra para o Mark. Vamos dividir então em duas respostas. A primeira é a seguinte, eu vou contar como é que funciona a imprensa hoje, mais ou menos, pelo menos a parte que eu atuo, né? Os veículos que eu trabalho, que são a Jovem Pan e a Record TV, em questão das fake news. Vou contar para vocês o meu primeiro contato pessoal com uma fake news. Não foi como profissional, não foi agora, foi na reeleição da Dilma Rousseff. No dia da eleição, não sei se o pessoal vai lembrar, saiu o boato que tinham matado Alberto Youssef. Ele estava aqui em Curitiba, no Hospital Santa Cruz, que é aqui na região, inclusive no Batel, ali na pracinha do Batel. E aí, de repente, acho que era umas 8h30 da manhã, 9h30, meu celular começou a disparar. E daí eu comecei a receber mais mensagem com a mesma corrente. Eu acho que era bem o início do negócio do WhatsApp, eu não lembro se já era o WhatsApp, eu acho que era, mas enfim, no e-mail, em todo lugar, que o Alberto Youssef tinha morrido, e daí já vinha, né, junto. Porque mataram, o PT matou, a queima de arquivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De repente liga o meu diretor nacional de jornalismo, eu tremendo para atender, o que eu vou falar pro Douglas? Enfim, é verdade ou não? Eu falei, olha, eu não tenho essa informação, eu vou atrás. E daí todas as minhas fontes de checagem não atendiam o telefone, deviam estar bem malucas também tentando comprovar ou não, ou simplesmente era um domingo, não estavam trabalhando, enfim, são pessoas normais como a gente, que também tem a família e tal, enfim. Tentei umas 15 e ninguém atendia e já era quase 10 horas da manhã. Falei, o que eu tenho que fazer é ir até o hospital e descobrir, que é um negócio meio óbvio, mas que as pessoas não fazem. Mas que não fazem. O jornalismo é fácil de fazer, gente, é só ir atrás da verdade. Bati lá no Santa Cruz e perguntei, viu, o homem está vivo aí? Tá. Mas aquela notícia estava no Brasil inteiro. O apresentador do jornal me telefonando, a chefia daqui, de lá, e o pessoal divulgando aquilo como se fosse verdade. E talvez tenha gente que votou baseado nisso, que não deu tempo de desmentir, porque a fake news tem isso também, né? Até você provar que o focinho do porco não é tomada, já foi. Agora sim, então isso que eu queria dizer para vocês. O papel do jornalista é essencial na sociedade moderna, porque é ele que vai pegar esse tipo de informação e falar assim, é mentira. Porque a gente sabe fazer, a gente aprende isso na faculdade, não é? Tem o critério da apuração da notícia, a gente não tem técnicas de entrevista e reportagem, é para isso, é para fazer isso. E é um negócio básico, vai lá no hospital e pergunta se o cara está vivo ou não. Eu fui o primeiro repórter que cheguei lá a fazer isso. Tem emissoras maiores que a minha, com mais poderosas, que não tinham feito ainda. Então assim, é para vocês entenderem como é que é o papel de jornalista e como é que a gente tem que agir. A segunda parte da questão que a Sandra colocou, que é a questão da credibilidade, né? O que eu acho sobre tudo isso? A fake news, a agência de checagem, por exemplo, ela tem o trabalho da agência Lupa, não sei se o pessoal conhece, que é bem bacana e que eu acho, talvez um dos mercados mais promissores dentro do jornalismo hoje. Os órgãos maiores de imprensa, os veículos maiores, as grandes TVs, e aí a gente cita, as 4, né? A Band, o SBT, a Record e a Globo, e os jornais, que ainda de fato têm grandes estruturas de apuração, é a Folha de São Paulo e o Estadão. Alguma coisa outra isolada, em Porto Alegre tem a Zero Hora, em Minas tem o Estado de Minas, mas enfim, é muito menor. Então você não enche os dedos das duas mãos os veículos grandes, tradicionais, vamos dizer assim, que ainda estão na ativa com certa competitividade. E dentro disso, alguns veículos estão com linhas editoriais bem definidas. E todo mundo sabe aqui, todo mundo lê o editorial da Folha de São Paulo, todo mundo lê o editorial do Estado de São Paulo, todo mundo sabe o perfil editorial que a Record adota e o perfil editorial que a Globo adota, é claro isso. E eu, essencialmente, não acho isso ruim. Eu acho que a democracia ganha com isso. Quando o veículo me conta o que ele pensa, eu já sei como receber a notícia. Eu acho que o Brasil tem que começar a trabalhar isso. Os Estados Unidos é muito mais normal. Lá tem a Fox News, que é pró-Trump. E tem a CNN, que é anti-Trump. Então, quando eu vou ver a notícia, eu já sei, os caras vão falar mal do Trump de qualquer jeito, ou os caras vão falar bem de qualquer jeito. E eu faço o filtro que eu quiser com isso. E daí, a gente tentou vender, e aí, Sandra, a faculdade tem um grande problema nisso, porque tentaram me empurrar a goela abaixo da faculdade, que o jornalismo é imparcial. Mentira. Não existe isso. Vamos começar a falar, isso é fake news. Não existe parcialidade. O Luiz falou muito bem, o jornalista também é um agente político, quando ele dá voz ao público, ao que o público quer e quando ele conversa com o público. Não estou dizendo aqui que o cara tem que declarar voto, não é nada disso. Mas a questão é você saber que aquela pessoa ali sim tem opinião política e sim você tem que buscar outras fontes. Quando saiu aquela fake news... como é que eu vou rotular? Agora é difícil.
já escapou, dane-se. A fake news de uma blogueira famosa aí, dizendo que uma revista ganhou 60 milhões de reais para falar mal de um candidato X, acho que todo mundo viu esse vídeo, que é um absurdo. Alguém parou para pensar o que é 60 milhões, desculpa, era 600 milhões de reais de dinheiro vivo? É umas 10 carretas de 100 reais cheia. Como é que alguém paga isso para alguém em dinheiro vivo? Porque tinha tido dinheiro vivo porque não podia ter a negociação para não rastrear. Como é que alguém paga 600 milhões de dinheiro vivo com uma lava-jato comendo solta, rastreando qualquer saco que você faz no mundo político? Se você pensar 2 segundos, você não acredita. Mas o vídeo está cheio de pólvora. E como bem disse o Luiz aqui, a pessoa leva aquilo porque é confortável para ela. Ela acredita. O nosso cérebro é preguiçoso. Eu prefiro receber a informação que eu acredito, não preciso pensar para contradizê-la, do que é mais fácil acreditar. Então, pô, tá vendo? Ó, perseguem meu candidato. Então, a imprensa é ruim. E aí começa a crise de credibilidade. Ah, porque a revista recebeu, porque é isso. Então, a crise de credibilidade, ela caminha junto com a questão do jornalismo mal intencionado, que existe. Existe. Eu não sei porque a moça ela fez isso. Pediram para ela comprovar, ela não comprovou. Até me corrija se eu estiver errado. Se tiver ela comprovando com dados, com documentos, com fatos, eu retiro o que eu disse aqui. Até agora não ouvi isso acontecer. Então, eu acho que o nosso papel de jornalista, Sandra, qual é o nosso papel agora? É maior do que nunca. Estava falando com o Cláudio ali sobre os desafios do jornalismo. Gente, o Paraná não há nenhuma agência de checagem. Olha que mercado para vocês que estão aqui no banco da faculdade. Não há uma agência de checagem paranaense. Tem os veículos, as emissoras e um jornal, que é a Gazeta e a Tribuna, que é do mesmo grupo, e acabou. A Folha lá em Londrina. E jornais muito menores. Mas uma agência de checagem que ofereça serviço, inclusive para os próprios veículos, que às vezes precisam disso. As redações precisam também de alguém que ajude a checar coisas. As equipes são cada vez mais reduzidas. Não tem nenhum. Então, assim, tem gente que fala e me irrita muito isso, o jornalismo acabou. Ah, porque coitado de quem está fazendo faculdade não vai ter emprego. Mentira, a profissão é linda e tem mercado pra caramba. E a função nossa vai ser cada vez mais essencial. Eu até quero questionar o Luiz aqui. A importância do jornalismo nisso tudo, porque o jornalismo, queira ou não, apesar de fake news e tudo, ele também ajuda na questão dos rumos de uma campanha eleitoral, não ajuda, Luiz? Eu queria fazer uma outra reflexão aqui. Quem que consome e por que consome fake news? Né? Por que aceita fake news? Vamos imaginar cada um de nós, que tipo de informação nós estamos dispostos a consumir. Primeiro, o filtro que a gente faz é o seguinte: tudo aquilo que confirma as minhas convicções, eu aceito como verdadeiro. Tudo, independentemente do que seja, desde que tenha um fiapo de verdade, uma aparência mínima de verdade, então eu aceito como verdadeiro. Não é? Por quê? Porque eu já tenho uma convicção anterior que nós vamos ver no comportamento humano. Pega um exemplo do jogo de futebol. Pegue 2 torcedores discutindo um determinado lance depois do jogo. Ambos têm a convicção de que estão corretos. E um viu uma coisa, o outro viu outra. Um viu um pênalti, o outro viu uma armação. Um viu... Então, por que isso? Porque o mecanismo mental nosso filtra aquilo que confirma a minha convicção, para mim é verdadeiro. Por isso que há uma dificuldade muito grande de a gente assumir ou aceitar qualquer informação que contraria aquilo que eu penso. O uso da opinião pública, e muitos de vocês aqui, na verdade, vão trabalhar no outro lado do balcão, vão trabalhar buscando manipular a opinião pública. Né? Manipular de algum modo. E esse manipular, não estou falando no sentido pejorativo. Né? O que, por exemplo, a publicidade faz quando induz você a comprar uma determinada marca de tênis? Ela está manipulando você. Não é verdade? E hoje não há uma fronteira
entre essas atividades que sempre foram separadas. Eu lembro na minha época, quando eu saí, por exemplo, da redação e fui para a agência de propaganda, o pessoal das redações praticamente não me cumprimentavam mais, na verdade, porque havia uma distinção muito clara dos papéis. Hoje não há. Quer dizer, se você pega, é muito difícil você saber, por exemplo, numa determinada matéria que tem que cumpre todo o ritual jornalístico, que é, na verdade, o que hoje criou-se um neologismo chamado infomercial, né? Que é o que é? Ele usa a predisposição que tem o eleitor. Por exemplo, nós temos algumas coisas que dizem assim, pesquisas que dizem, se uma informação estiver impressa num determinado formato, ela tem mais credibilidade do que num outro formato. Então, se eu ponho uma informação comercial num formato de reportagem, por isso que você vê hoje, você pega lá algumas áreas que manipulam muito a opinião pública, por exemplo, dietas alimentares, medicamento, comportamento, não sei o que, etc. Tudo isso é comercialmente motivado. É o uso de uma ferramenta jornalística buscando manipular a opinião pública. Então, muito mais, vocês precisam muito mais se preparar, de um lado, para serem manipuladores e, de outro lado, para serem menos manipulados. Né? Porque o mercado vai exigir isso de vocês. Quando o sujeito faz... O que é o trabalho de assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa é uma forma de você, usando as ferramentas que o mercado tem, de você levar a informação que te interessa a ser comprado pela mídia, ou pelos profissionais da comunicação. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é o seguinte: os profissionais de comunicação têm uma pretensão muito grande de serem os porta-vozes exclusivos da verdade, né? E não são. Os profissionais de comunicação, eles são porta-vozes da sua visão de mundo, são porta-vozes do seu interesse. Se esse interesse coincide com o interesse coletivo, muito bem, né? Então, muitas vezes a gente fica buscando essa história dos mitos, né, da comunicação, o mito da imparcialidade, o mito da verdade, etc., que não são mais do que isso, mitos mesmo, né? Então, isso são reflexões. Eu acho que o principal que a gente precisa fazer é o seguinte: primeiro, nós não devemos ter nenhum preconceito com qualquer informação, qualquer argumento, qualquer que seja. O que nós precisamos é entender o que o motiva e distinguir se aquela motivação é legítima ou não, se é criminosa ou não, né? O que é criminoso tem que ser tratado como crime e o que é legítimo tem que ser confrontado com argumento. Eu queria só lembrar aqui, o poeta Mário Quintana tem uma frase que eu acho extraordinária, que ele diz o seguinte, o que é mentira? É só uma verdade que esqueceu de acontecer. Luiz, só aproveitar o gancho, que é importante, agora não, né? Mas uma das grandes modas agora do jornalismo, vocês devem estar acompanhando isso aqui na academia, é o chamado jornalismo de dados. Teve uma questão interessante no último congresso da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que fala isso, né? Teve até uma oficina lá para como manipular os dados para fazer boas reportagens. E o termo é manipular mesmo. Você pega lá, por exemplo, aqui o relatório do SUS para o Brasil sobre o número de novos infectados da AIDS. E você pode dar várias abordagens para aquilo, várias manchetes. E você manipula, como disse o Luiz aqui, a informação e vai dar a manchete que mais te parece factível como notícia. Um repórter pode pegar a notícia e falar assim, por falta de investimentos do governo, o número da AIDS cresce. O mesmo relatório te dá a possibilidade de falar o seguinte, com investimentos menores, o governo conseguiu avançar no combate a novos casos infectados, por uma hora que o número global cresceu, você dá uma disfarçada. Então, é mais ou menos isso que é a moda agora, jornalismo de dados. E dentro disso,
que também encaixam as fake news. Porque tem fake news que não é totalmente errada, naquela escala que o Luiz concordou aqui. Então, às vezes, você pega uma fake news que está dando o mesmo dado, só que com uma outra abordagem das coisas. Tem uma discussão acontecendo nesse momento no Brasil agora, o número de presos. Você tem acompanhado isso? Que o Bolsonaro diz que não é tanto preso assim quanto o pessoal de direitos humanos diz, que as ONGs dizem. E eles estão debatendo, o número é o mesmo. Daí tem um que diz que tem que dividir por 100 mil, outro diz que tem que levar ele globalmente, mas a notícia, a informação é a mesma, o dado é o mesmo do governo. Então, assim, isso também pode ser encarado como fake news, e por isso que é importante desconceituar isso, porque, assim, a abordagem, o foco que você dá para um determinado mesmo fato, pode ser considerado fake news para um ou para outro. É uma reflexão importante também. A Gislaine quer fazer uma pergunta, eu só quero contar para vocês que a gente, no curso de jornalismo, tem uma experiência com a Sábia, que é uma agência de fact-checking. Claro que dentro das nossas possibilidades, né? No campus Ecoville tem funcionado, né? Então, depois de cada debate, durante, né, as falas, o que se fazia era checar dados, né? Então, o candidato dizia que eram 5 as famílias que se revezavam no governo do estado, aí a Sábia lá checava e via, não eram 5, eram 4, eram 3. E trabalhou com isso, então, a gente tenta trazer para o aluno hoje no curso de jornalismo essas possibilidades que vão para além, né, só do jornalismo tradicional, para que eles consigam, quem sabe, encontrar o que você disse, Mark, que é um mercado em expansão, embora pareça ser, né, que esteja em redução, né? Então, queria só fazer o comercial da Sábia. Não, muito legal. Enquanto você estava falando a questão do Youssef lá, que disseram que ele morreu, e aí você comentou, né, aí quando foi desmentido, talvez até alguém já tinha votado em função disso. E aí isso me fez refletir numa situação que, assim, eu acho que em muitos casos, tem as duas, deve ter muito mais variação, mas me vem à mente dividir em duas situações, né, as fake news. Uma que é essa que você falou agora, de você tratar um mesmo dado que pode até ser real, mas de acordo com o que você quer como que você quer que o receptor, né, enxergue. E a outra que é quando fabrica mesmo, que pega uma foto de não sei quando, diz que aquilo está acontecendo agora e inventa um nome para aquela pessoa e fala que ela é sobrinha de não sei quem e cria totalmente. Mas, assim, nas duas situações chama muito a atenção a forma como as pessoas passam isso para frente, né? Como viraliza sem a pessoa fazer o básico, que é fazer a conta. Nossa, 100 milhões de reais em dinheiro, 600 milhões, né? E acho que isso mostra muito mais do comportamento de quem recebe do que quem emite. Ou seja, o papel nosso, que muitas vezes as pessoas criticavam a imprensa por dizer que ela era que manipulava, as pessoas, quando elas passaram a ter o poder de também manipular dentro daquele círculo delas, né, elas também começaram a passar para frente de acordo com as suas convicções, né? Então mostra muito mais, acho que o ser humano querendo que aconteça determinada situação porque ele acredita, então ele vai passar para frente sem checar, do que ele sendo uma vítima de uma informação mal dada, enfim. E aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, até que ponto todo esse fenômeno que a gente vê, ele é fruto de uma estratégia política mesmo, das pessoas começarem a intencionalmente fabricar isso para manipular, ou até que ponto isso é um reflexo da própria sociedade mesmo tendo o poder de comunicar e passando para frente aquilo que ela quer, sem realmente, propositadamente, questionar isso, né? O que vocês acham? Deixa eu dizer, tem um conceito de ciência política interessante, que é o chamado poder de agenda. O poder de agenda é o seguinte, agenda qual é o assunto predominante num determinado momento na sociedade. Qual é o assunto que galvaniza a atenção? Qual é o assunto que interessa para as pessoas? Nós estamos agora, por exemplo, chegando aí ao Natal. Se você fizer hoje uma reportagem sobre, ou um evento, qualquer coisa, sobre Páscoa, fica extemporâneo, fica fora de foco, não é verdade? Por quê? Porque a agenda das pessoas está focada no Natal. Esta coisa da agenda, ela perpassa todos os assuntos humanos. O grande desafio, e aí entra o desafio da política, da comunicação, dos agentes públicos, é conseguir identificar
qual é que é a demanda dessa agenda pública num determinado momento. Por exemplo, eu faço muito eleições. Quando a gente vai para a eleição, alguns meses antes, o nosso desafio é tentar entender quais serão os temas que estarão na mente e nos corações das pessoas no momento da eleição. Porque nesse momento, ou você fala aquilo que está nas mentes e nos corações, ou você não fala para ninguém, porque ninguém te ouve. Não é? Normalmente, os políticos que são monotemáticos, aqueles que trabalham um único assunto, um único tema, eu costumo comparar, por exemplo, a um relógio parado. Se você tem um relógio parado num ponto, 2 vezes por dia esse relógio vai estar certo. Na verdade, está lá 2 vezes, em 2 momentos do dia, o relógio estará absolutamente certo. Então, o que eu digo assim, o político que é monotemático, ele em determinados momentos ele vai estar em absoluta sintonia com a população. E nesse momento dá certo. No momento seguinte pode não estar mais. Né? Esta sintonia, este diapasão de o que está no coração e nas mentes das pessoas e o que nós vamos trabalhar, estes temas, eles são determinados, aí sim entram o poder de algumas instituições. Por quem eles são determinados? E aí entra, a mídia tem um poder muito grande na determinação da agenda pública. Né? Por isso que as assessorias de imprensa, por exemplo, fazem um esforço muito grande para conseguir sensibilizar, para colocar o seu assunto na agenda pública, porque ele sabe que a mídia tem um poder de transformar aquele assunto num assunto de interesse público. Corrupção, por exemplo, é um assunto de interesse público desde que a humanidade existe. Outro dia eu estava relendo, eu tenho um conjunto de obras sobre política e aconselhamento político, etc. Tem um livro extraordinário, todo mundo eu acho que deveria ler, se tiver condição, que se chama Manual do Bom Candidato. O Manual do Bom Candidato são e as cartas de Cícero. Os irmãos Cícero eram 2 irmãos romanos, viveram aí um século antes de Cristo, e um deles foi cônsul romano e o outro foi senador. E um foi governador, e um deles foi governador de algumas províncias. E como para ele ir ao Senado, ele tinha que passar pela eleição. E aí o irmão escreve algumas cartas para o outro irmão, dando conselhos para ele. Um dos principais temas que se coloca isso no século I a.C. é a questão da corrupção. Né? Tem uma outra obra interessante que é do século XV, do século V a.C., que é da Índia. Tem um conselheiro real que é considerado o Maquiavel da Índia, considerado um dos precursores de Maquiavel, chamado Kautilya. Um dos principais assuntos que ele aborda, tanto é que ele diz o seguinte, um conselho que ele dá ao príncipe, ele diz o seguinte: como você vai saber que o peixe não está bebendo da água onde está nadando? Né? Ele falando o seguinte: como que o cara que lida com o dinheiro público não está usufruindo desse dinheiro para seu benefício próprio? Né? Então, nesse texto de Kautilya, então, eu quero dizer isso para vocês o seguinte, para dizer que determinados temas, no próprio tempo de Maquiavel, tem um personagem chamado Savonarola, que era um frade, moralista, incorruptível, etc., que acabou depois morrendo na fogueira ou enforcado, não sei, que subiu ao poder também com o discurso anticorrupção. Na nossa história, nós temos, na história recente, a gente tem a campanha civilista, Rui Barbosa, no começo do século passado, nós temos a eleição do Jânio Quadros, nós temos a eleição do Collor de Mello, né? E nós temos agora a eleição do Bolsonaro, todos eles assentados praticamente no mesmo assunto. Por quê? Porque este é um assunto que volta e retorna para a agenda pública, porque é um assunto que está na alma humana. Está na alma humana. Né?
Hobbes fala do estado de natureza. O que é o estado de natureza? Você imagine o seguinte, se nós abolirmos todas as normas, vai ali para o cruzamento e tira o sinaleiro. Em 2, 3 minutos está tudo bloqueado. Por quê? Porque ninguém pensa no coletivo. Todo mundo quer entrar e tal, etc. Tal. Por que o avanço civilizatório foi nós controlarmos o instinto humano? Na medida em que nós conseguimos estabelecer regras em que eu não posso tudo e o outro não pode tudo. Nós temos que ter um acordo de convivência. Isso é civilização. Né? E um dos instintos humanos é esse, é a exploração absoluta do outro. Né? Por isso que a corrupção se controla, e aí eu tenho sérias críticas a isso, porque eu acho que é o seguinte, a corrupção, e como todos os vícios humanos, devem ser mantidos em níveis aceitáveis, socialmente aceitáveis, em níveis aceitáveis, mas eles nunca deixarão de existir. Né? E a compreensão disso vai nos permitir avançar e vai nos permitir construir instituições que controlem os desvios humanos. Então, quanto mais nós pudermos controlar, e uma das aspirações desse controle do espírito humano é o controle da cabeça, é o controle da opinião, é o controle da informação. Né? Por exemplo, eu sou favorável à disseminação a mais ampla possível das informações, com todos os preconceitos, com todas as visões de mundo, com todas as ideologias. Né? E nós devemos combater ou penalizar aquilo que possa ser produzido com propósito criminoso, porque isto é uma das formas de nós conseguir preservarmos os valores civilizatórios. É interessante o papo, né? Eu achei interessante o que o Luiz falou, não sei se eu concordo já com essa questão da corrupção no nível aceitável, mas o que Hobbes fala é verdade. Thomas Hobbes, o pessoal, você já ouviu falar nele, é um filósofo importante, principalmente na questão do liberalismo, e ele fala que o homem é mal por natureza e precisa de um Estado autoritário para controlá-lo. Eu gosto muito de Hobbes, Luiz, mas eu tenho medo desse Estado autoritário para controlá-lo porque abre flanco para uma série de coisas. Não, veja, uma coisa eu usar a visão hobbesiana para justificar o Estado autoritário. Né? Eu não faço isso. Eu acho que a natureza humana é hobbesiana. A natureza humana, se os seres humanos forem deixados à vontade, ao seu bel prazer, sem controles só que esses controles, ou eles podem ser autoritários ou podem ser democráticos, podem ser instituições democráticas. E o grande avanço por exemplo, a democracia liberal e essa democracia ampla que nós temos é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Né? Se você imaginar, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha acho que em torno de 10% dos países formalmente democráticos. Né? Hoje nós temos quase a metade dos países do mundo formalmente democráticos. Tem alguns dados interessantes da democracia, por exemplo. Você não tem, nesse século passado e agora, nenhuma guerra entre dois países democráticos. Significa o seguinte, é avanço da civilização. Né? Todas as guerras que você tem de 1945 para cá, todas, no mundo inteiro, sempre um dos polos é um país autoritário. Então significa que a democracia é um valor civilizatório, a democracia é um avanço para a gente. Né? Só que a construção de valores democráticos é um mecanismo para controlar, para limitar e para disciplinar o espírito humano. Então, não é um determinado segmento da sociedade que é o portador da verdade. Não é um determinado estamento da sociedade que tenha o direito ou a capacidade de determinar o que os outros devem fazer. É a sociedade acordar por meios democráticos. Quais são as normas que todos nós vamos seguir. É bacana isso, porque todo mundo joga o Hobbes fora, por isso que eu quis bater. E o Hobbes, daí tem um outro cara chamado John Locke, que também vocês têm que ler, que é um cara que ajuda a compreender a sociedade atual, e eles divergem em algumas coisas, mas ele bebe em Hobbes em alguma coisa, e o próprio Montesquieu, que é considerado o pai do Estado moderno, ele bebe muito em Locke. Então, é importante ler os três até a compreensão. Puta, mas que papo chato, um monte de filósofo. A gente vive hoje votando em presidente
tendo o judiciário e tendo o legislativo, porque Montesquieu escreveu isso lá atrás, sistematizou essa ideia, que começou com Locke, que talvez bebeu um pouco em Hobbes. Então, assim, é importante saber essas coisas, porque a gente vive assim por causa deles. Então, assim, e ainda mais estudando jornalismo, né? Tem que saber isso para compreender a cidade que vive. E eu queria só colocar uma coisa bem importante, que é a questão que o Luiz abordou muito bem. A imprensa tem, na minha opinião, 2 papéis fundamentais. A agenda pública, que precisa mais explicação, o Luiz já delineou isso muito bem, e a questão de ser a memória coletiva. A função da imprensa também ficar relembrando algumas coisas. Dentro desse contexto, eu confesso para vocês que o Paraná e o jornalismo de Curitiba viveu um momento muito especial, porque ele pautou a agenda pública nacional nos últimos 4 anos e meio. E são profissionais aqui, a grande maioria. Porque aconteceu uma coisa interessante no bastidor do jornalismo. Os grandes veículos começaram a mandar repórteres de fora. E eles começaram a enfrentar dificuldades em acessar fontes. Porque é muito mais fácil um repórter da terra, que conhece as pessoas, levar lá 3 horas de chá de cadeira e conseguir falar com fulano, do que alguém que vem de São Paulo, com uma empáfia, terninho de Brasília, e sentar lá, eu soltei o microfone e tal, você tem que me receber. Isso em todas as emissoras, tá? Para saber se o Youssef está vivo. Exatamente. Se alguém que conhece alguém. Um dia, num papo de bastidor jornalismo, eu conto para vocês as coisas que a gente faz para conseguir informação na Lava Jato. Tem coisa... Meu Deus! Até porteiro a gente usa, enfim. Porque assim, quem está aqui consegue melhor entrada. Mas por que eu estou dizendo isso? Então a imprensa Curitiba teve um grande papel em pautar a agenda pública nacional. E daí você olha assim, por que a Dilma Rousseff se elegeu lá no começo da Lava Jato, se reelegeu na verdade, e agora teve toda essa mudança? Quem implementou isso foi a Lava Jato. E é impossível, quero até a opinião do Luiz, mas a Lava Jato foi um divisor de águas na questão política brasileira. Ela deu elementos para a gente recuperar esse discurso anticorrupção com tanta força. Eu lembro muito bem, o Luiz falou assim, do Jânio... Todo mundo fala, mas o Bolsonaro é um novo. Alguém aqui já viu o jingle do Jânio Quadros? Do Varre, Varre, Vassourinha? O que tem de novo? Ele só aproveitou o momento histórico que a imprensa propiciou porque controla a agenda pública. Então é importante o jornalista ter essa consciência. E eu queria entrar, para finalizar essa fala, da importância de nós, e aí nós comunicadores nessa sala, todos somos, não nos jactarmos a arrogância de ser dono de nada. Muito menos a verdade, como bem colocou o Luiz. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se a Lava Jato acertou em tudo. Aquela hora eu não respondi a questão da Sandra, e é bem importante falar sobre isso, da entrevista com a Cris Machiavelli, que é minha amiga pessoal, inclusive, mas eu discordo do que ela colocou ali, Sandra. Eu, como repórter, inclusive, que eu cobro a operação desde o começo. Eu compreendo e vejo em mim e nos meus colegas uma vontade de fazer o jornalismo muito grande e acertar. Talvez tenha errado, ninguém acerta sempre, mas ela fala lá a frase assim, publicava tudo, do jeito que era noticiado. Veja, são documentos públicos, são processos judiciais abertos ao público. Essa história de vazamento seletivo não existe, isso é mentira, isso é fake news. São processos públicos que todos têm acesso. O que tem, e aí tem, é linha editorial. Publicou isso e não aquilo. Aí vamos discutir e o debate é interessantíssimo. Mas vazamento seletivo não existe, o processo está disponível na íntegra. Tanto é verdade, qualquer um aqui coloca no YouTube e vai achar os depoimentos na íntegra. E daí a pessoa pode assistir o depoimento e ter o papel que ela quiser. É até engraçado, às vezes eu entro nos perfis do YouTube e fico vendo as pessoas se digladiarem entre elas, cada um com a sua opinião, enfim e tal, e pegando o mesmo depoimento, invertendo as coisas e tal. Mas os processos são públicos, a imprensa divulgou o que era público. Então é importante colocar isso. A linha editorial escolheu dar foco para isso ou para aquilo, é a questão da linha editorial, a pessoa escolhe o que quer ver, ou é manipulada por aquele ou por aquele veículo, tudo bem, mas não existe vazamento seletivo, ponto. E sobre o que ela falou, divulgava tudo. Poxa, eu sou repórter, todo mundo aqui é comunicador. Se você recebe um documento oficial do Estado brasileiro, através do judiciário, dizendo que há uma investigação em curso contra um ex-presidente da República por corrupção, você tem que pensar para dar notícia? Vocês pensariam para dar manchete? Veja, eu peguei o documento aqui dizendo que ele está sendo acusado por corrupção. Ora, cercado dos cuidados do rito jornalístico, de não acusar ninguém, de colocar no supositivo as coisas, de deixar claro que são suposições do Ministério Público, atendendo esse rigor para não acusar ninguém, tem que dar. E dando, obviamente,
do outro lado. Presidente, o que o senhor tem a falar? E vem a nota, e vem a fala, e vem sei lá o quê. Mas assim, por isso que eu discordo da Cris, no meu particular, eu falo isso com a conforto de quem já disse isso a ela. Seria um debate lindo, né? Com ela. Eu achei em trazer, e eu debato, porque assim, eu acho que ela ótimo. foi injusta com o trabalho que foi feito da operação como um todo. Você pode até ter crítica à Lava Jato, cada um tem, e a fake news se prolifera em torno dela, inclusive. Mas assim, jogar tudo fora e falar que foi só um golpe do judiciário, enfim, como tem alguns discursos aí, gente, a gente pode mais que isso. Eu queria só que a gente combinasse uma coisa. Luiz responde, daí a gente pode abrir perguntas para os alunos? Pode ser? Porque eu sei que o debate está ótimo e a gente vai longe, Deixa eu fica fazer aqui o dia uma inteiro. observação aqui. Sabe quais são as pessoas que são mais fáceis de ser manipuladas? São as bem-intencionadas. Entendeu? São as bem-intencionadas, são os jornalistas bem-intencionados, são os profissionais bem-intencionados. Esses costumam ser os que mais facilmente se deixam manipular. Todo aquele, e quem manipula, por isso que há um jogo muito grande de interesses. O mundo da política, o mundo do poder, o mundo empresarial, etc., reconhece o poder que a mídia tem de definir a pauta pública, de definir a agenda pública. Mas quem define isso são pessoas. São repórteres, são editores, são proprietários de veículos de comunicação, etc. E a boa parte deles bem intencionada. Pois bem, qual é que é o mecanismo, se eles são agentes necessários para que eu coloque o meu interesse na agenda pública? Eu preciso ganhar, primeiro, o coração e a mente dessas pessoas. Pois bem, e aí entra, quando eu chamo da coisa da manipulação, quais são, por que uma assessoria de imprensa seleciona criteriosamente, por exemplo, quais são os assuntos, quais são as palavras que ele vai utilizar, qual é a atmosfera, qual é o clima que ele vai criar com relação àqueles profissionais que ele quer influenciar. Não é? Então, é este jogo que a gente precisa estar sempre muito atento. Porque o tempo todo na sociedade, nós estamos ou usando ou sendo usados. Não é? Isso é a vida em sociedade. Aprender a viver e aprender a navegar nisso é a grande aventura da vida. Ótimo, então. Passar a pergunta, Gustavo. A Gabi traz o microfone para você. Se apresenta e faz a pergunta, por favor. Bom dia, Luiz. Meu nome é Gustavo. E eu queria saber de vocês como que vocês veem, na verdade, essa questão. Porque eu considero que no momento político que a gente vive, no momento jornalístico, fake news é quase como se fosse um conceito meio que banal, porque hoje em dia tudo virou fake news, tudo. Você não pode falar nem A, nem B, que já vão te contestar. Assim. Então, eu queria saber como é a visão de vocês e como que a gente poderia combater essa desinformação, quase. Pergunta de $1 milhão, né? Vou começar aqui, Luiz. Acho que não tem receita de bolo ainda. O que eu acredito? Nós vivemos uma revolução. Talvez, daqui 100 anos, algum historiador diga que esse momento aqui foi foi tão importante como a Revolução Industrial. Acho que até já diz, inclusive. Porque mudou o fato da sociedade se comunicar de tal maneira que esse dia eu vi uma frase dessas de Twitter engraçada, que em terra de Facebook todo mundo é repórter. Então todo mundo fala, e todo mundo escuta, e as filtragens ainda não foram aprimoradas. E eu acho que é natural. A gente vive essa angústia, e eu também vivo ela, e o Luiz vive, e a Sandra vive, e a Gil vive, todo mundo aqui. Por quê? Porque ninguém sabe onde vai dar, e o desconhecido é ruim. Por que a gente não quer terminar um namoro? Porque eu estou confortável aqui no meu namoro, então eu vou terminar, e aí se eu ficar sozinho pro resto da vida? Então é essa angústia que a gente tem por tudo. Então eu acho que é natural esse momento de confusão. É o que você falou, é importante. O que é fake news? Eu vou com o Luiz aqui, ele pontuou no começo. São várias coisas que são fake news, o conceito é banal sim, porque tudo virou fake news, talvez tenha que destrinchar o que é isso, mas faz parte do processo. A gente está aprendendo a lidar com todo mundo tendo o microfone na boca. Então eu acho que é natural isso. E sobre o momento político,
Quando polariza, é isso, é o maniqueísmo. Daí tem os dois polos, eles não se conversam e a fake news ganha espaço. Por quê? Porque daí é o que a gente já falou aqui. O que me agrada é verdade, o que desagrada é verdade. E daí a imprensa o quê? A vidraça principal. E eu confesso para vocês, se eu abrir aqui meu Facebook para vocês e minha caixa de mensagens, vocês vão se assustar. Antes eu xingava, eu confesso. Se o cara xingou minha mãe, eu vou xingar também, que eu acho que é justo. Mas depois eu larguei mão, que é tanto, e dos dois lados. Porque eu fiz matéria falando que o Aécio Neves estava sendo investigado, com detalhes, inclusive, que a gente avançou bem na minha reportagem, e também fiz matéria com os detalhes da prisão do Lula. Então os dois lados me bateram. O que eu acho disso? Eu fico feliz. Se eu apanho todo mundo, é porque o meu trabalho, de certa forma, está indo... Eu não sei se está certo ou está errado. Mas, assim, se eu apanhei dos dois lados, é porque, em tese, eu estou jogando a informação. Cada um faz a opinião que quiser. E eu tenho que estar preparado para isso, para aceitar que as pessoas vão gostar e não vão gostar do meu trabalho. Então, eu acho o maniqueísmo ruim por um lado, mas eu acho que essa coisa da imprensa sempre apanhar dos dois lados é bom para a imprensa. Mostra que ela está fazendo o trabalho dela minimamente como deveria ser. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu só retomar. A primeira questão é essa, de você responder ao outro. Isso é fake news, é a forma de você desqualificar o argumento do outro. Né? E aí põe tudo nesse balaio. Então, por isso que eu comecei dizendo isso. O fake news, para a gente, é tudo aquilo que eu não concordo. Então, ponho nesse balaio, eu me desobrigo de querer argumentar. Mas, para desinformação, qual é o remédio, que no final que você como combater isso, né? Primeiro, eu acho que desinformação se combate com mais informação. Quanto mais informação circular, é melhor. Então, não é com censura e não é com controle da informação. Né? Essa ideia de que determinados temas nós não podemos abordar, determinadas coisas não convêm, ou porque isso fere o politicamente correto, ou porque aquilo não sei o quê. Tudo isso são formas autoritárias de querer impor um pensamento ao outro. Pelo contrário, eu acho que a liberdade é a liberdade, inclusive, de ser imbecil. Entendeu? Quer dizer, o Norberto Bobbio diz o seguinte: a internet deu voz aos imbecis. Pois bem, a questão não é se deu voz aos imbecis. A questão é pensar o seguinte: os imbecis têm direito a ter voz? Se nós admitirmos que todos têm direito a ter voz, os imbecis também têm o direito de ter voz. E que bom que a internet lhes deu o canal para isso. Se eles foram historicamente condenados a não ter o espaço público para manifestar as suas ideias, mesmo equivocadas, todos nós temos uma dose de equívoco naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos. Não é verdade? Então, todos nós temos alguma coisa que é equivocado, só que ele vai ser equivocado para os outros, se não é para mim. Né? E aí, o espaço público, nós temos determinados limites e aí entra a questão do crime. Quer dizer, o que ocorre? Eu posso expressar a minha opinião, seja ela o que for, desde que eu não cometa injúria, que eu não difame alguém e que eu não calunie. Porque e eu posso fazer isso, eu posso caluniar alguém se for do meu interesse, mas eu vou pagar criminalmente por isso. E às vezes, o crime pode ser uma opção de vida. Entendeu? Eu posso caluniar alguém, pagar a pena devida, mas o lucro que eu tenho, ou o interesse que eu tenho satisfeito com essa calúnia, me satisfaz. Né? E muitas vezes o que nos satisfaz não é dinheiro, nada disso, às vezes só o sabor da vingança já satisfaz. Não? Mais uma perguntinha? Bom dia. Quero aproveitar para dizer que a Sandra também me incentivou no jornalismo. Quando eu tinha 11 anos de idade, a Sandra foi fazer uma reportagem lá na escola que eu estudava e ali tive o primeiro contato. Infelizmente não fui aluno. Infelizmente não fui aluno da Sandra, sou aluno de outra universidade, chegando agora no último ano, mas estou bem feliz de conhecer vocês pessoalmente aqui. Foi a escola Júlia Vanderlei. Faz um tempinho já. Vamos lá. Bom, Mark, eu quero saber, você comentou da agência de checagem, né, que aqui no Paraná a gente não tem.
Você, repórter, cobrindo informações aí à torta direita o tempo todo. O que uma agência de notícias tem que fazer para oferecer um bom serviço para a imprensa? Além, é claro, de checar as informações e oferecer. Como que uma agência pode trabalhar de uma forma satisfatória para a imprensa aqui no Paraná? Na verdade, assim, eu repito aqui o que eu falei, Gustavo, né? Acho que não tem receita de bolo ainda, mas assim, pode pegar os parâmetros nacionais. A agência Lupa, por exemplo, faz um trabalho sensacional, que é uma parceria com a CBN forte, e o trabalho é de ter vários repórteres, bons repórteres, e não se fazem bons repórteres em todo lugar, o mercado seleciona, vocês sabem disso, mas o que é o bom repórter? Ele não precisa saber escrever, não, o editor ajuda o texto. Ele não precisa ter lata bonita, não, porque o cabelo arruma. Estou mentindo, Sandra? Tem pessoas que você vê antes do vídeo e depois do vídeo e você, meu Deus. Ele tem que ter curiosidade de perguntar, ele tem que saber perguntar. Então, o que é um bom checador? É saber perguntar as coisas às pessoas certas. Vamos dar um exemplo aqui. Tinha lá, a Sandra colocou aqui, porque alguém falou que são só 5 famílias que controlam o Estado. Tá bom, o que eu vou fazer? Um checador vai fazer? Tem o professor Ricardo Oliveira da Federal que fez um baita estudo sobre isso, tem 5 livros sobre o assunto. Vou entrar em contato com ele e vou descobrir. São 4, são 3, são 1, são 5 mesmo. Verdade, positivo. E entregar isso, só que o desafio é fazer isso com uma velocidade que o mundo moderno pede. Eu não posso demorar 5 dias para fazer isso. Tem que ser talvez na hora, no final do debate. E talvez até para serviço, se você trabalha numa campanha eleitoral, que trabalha em comunicação, você poder informar o teu staff, o seguinte, o cara mentiu nisso, avisa o cara lá para pegar ele no próximo bloco. Que também tem jornalistas que atuam na questão eleitoral. Então, assim, eu acho que é fazer isso com qualidade e velocidade. Mas não é difícil, porque não tem que reinventar a roda. É só usar o jornalismo tradicional para apurar fatos. A regrinha das 3 fontes, enfim, todo mundo sabe fazer isso muito bem. É só ter a sagacidade de ter a vontade de perguntar a coisa certa e saber minimamente onde procurar informação. Saiu o relatório dos presos, tem a discussão aí, se divide por 100 mil, se não divide, se pega o número global e tal, enfim. Qual que é a fonte? A fonte é o dado público, que está lá público, como diz o nome. Hoje com a internet é muito fácil, porque assim, esse dado público você não precisa nem em Brasília buscar. Você entra no site do Ministério, deve ter lá o arquivo. Claro, tomando cuidado para saber se realmente é do Ministério tal, uma certificação, uma coisa assim, você tem posse do dado muito mais fácil. Então, assim, eu acho que o grande segredo é só ser rápido no processo que o jornalismo já nos ensinou. Não tem que reinventar nada. E uma agência, por exemplo, aqui no Paraná, por que eu acho que eu que trabalho em 2 redações, as agências, os veículos estão se readaptando ao mercado. E aí não é surpresa para ninguém que todo dia um grande veículo anuncia 10, 15 demissões aí. Esse ano eu tenho vários amigos, inclusive, que perderam emprego. Da minha sala de faculdade inteira tem 2 empregados, na imprensa mesmo. Então, assim, a situação é difícil mesmo. E quando vai reduzindo, chega a hora de buscar outras alternativas. Eu tenho a impressão, pela minha visão do mercado, que vai chegar um momento que os próprios veículos vão começar a se apoiar nas agências. O que já acontece na CBN Nacional com a agência Lupa. Repito aqui que para mim é o projeto mais bem sucedido nesse sentido. Então, o que precisa? Bons repórteres e gente rápida para poder desenrolar a apuração. Mas é só apurar, não é difícil. O Google ajuda bastante, inclusive, dá os caminhos, inclusive, dos dados oficiais, dos dados corretos, enfim. Eu falo em sala de aula que eu vou fazer uma tatuagem aqui na testa, escrito apuração. Né? Volte e meio escrevo isso no quadro, porque é o caminho. Se eu não apurar, eu não vou exatamente para lugar nenhum. E eu falava, Cassandra, exatamente aqui sobre isso. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Tem um aforismo de jornalismo interessante que diz o seguinte: o jornalismo é a arte de você separar o joio do trigo e publicar o joio. Né? Veja o seguinte, o mercado, se nós pensarmos no mercado de trabalho, com toda essa onda e fake news e não sei o quê, informações politicamente, ideologicamente motivadas, meia informação, essa coisa toda, vocês já imaginaram o seguinte: quem é que está produzindo isso? Quem é que está produzindo? É gente como nós. E gente que está ganhando para fazer isso. Então, há também um mercado subterrâneo, um mercado, vamos chamar assim, pouco ético, operando a pleno vapor e usando o mesmo ferramental
que todos nós usamos, com uma diferença: sem freios morais. Com intenção. Sim, sem freios morais. Né? É como a história do matador. Tá? Uma vez eu entrevistei um matador, e entrevistei ele numa igreja onde ele ia assistir a missa todos os dias e confessar. Né? E não tinha o mínimo, isso no interior da Bahia, ele não tinha nenhum resquício de culpa. Ele disse o seguinte: olha, quem vai responder a Deus pela morte é quem me mandou eu matar, quem me contratou para matar, e não eu. Quem tinha intenção era o cara que me encomendou a morte. Né? Então, aí, claro, que a gente tem que ser um pouco, né, mas assim, se você pensar friamente, assim, rapaz, esse sujeito tem uma ética profissional impecável. Não é verdade? Porque, e todos nós, muitos de nós, acabamos fazendo isso. Eu canso de ver assessores de políticos, assessores de empresários, etc. e tal, que acabam colocando o seu talento, a sua habilidade a serviço de causas pouco éticas, com esse argumento, dizer o seguinte: olha, eu estou só vendendo a minha força de trabalho. Não é? Mas isso, eu não faço julgamento moral disso, isso é uma opção que as pessoas fazem. O que eu não aceito é que essas normalmente são as pessoas que têm um discurso moral mais intolerante. Por isso que nós temos que aprender, uma das grandes coisas que eu acho que, até para a qualidade da nossa vida pessoal, a ser tolerantes com quem pensa diferente da gente, que são todas as outras pessoas. Essa história do matador, a gente ri de nervoso, né? É uma reflexão que acho que dá para levar aí para as férias. Mais alguma pergunta? Não? Tão tímidos? Nenhuma curiosidade sobre a Lava Jato do Mark mais? Ele quase contou ali para a gente algumas questões com relação às fontes. Vai lá então, Mark, aproveita. Conta como é que vocês fazem para ter acesso a algumas informações, batalhando muito, né? Tendo que gastar sola, conversa, bumbum sentado na cadeira. Porque, na verdade, o grande desafio da Lava Jato é que os processos são todos públicos. Só que o que é público, o jornalista se acostumou mal. O que é público tem que dar, porque é informação, mas o editor sempre quer que avance mais. O verbo sempre é: você vai avançar o que nisso? E aí, para ter o avanço, é dar antes a informação. Então, assim, porque o processo ele tem um procedimento para ficar público, vamos dizer assim, né? Ele tem que... um exemplo aqui bobo. No caso de uma operação, quando estoura às 6 horas da manhã, o processo só fica público lá 1 hora da tarde, porque tem que esperar cumprir todos os mandados. Uma questão de segurança. Você não pode divulgar o nome de todo mundo antes de todos serem presos, senão o cara foge. Enfim, mas daí começa, 7 horas da manhã, quando os primeiros sites estouram a notícia, tem que ver quem foi, tem que ver quem foi, tem que ver quem foi. Então, é um pouco disso. Deixa eu fazer uma crítica ao jornalismo contemporâneo aí, hoje eu sou consumidor de jornais, não sou mais jornalista há muito tempo, e uma das coisas que me preocupa muito é o seguinte: o jornalismo hoje, ele é basicamente jornalismo de declaração e jornalismo dessas chamadas dos dados públicos, de fontes públicas. E nós não temos, ou nós temos muito pouco jornalismo de apuração e jornalismo de opinião de fato. Por exemplo, eu quando leio uma reportagem do sujeito que deu determinado dado lá, eu queria muito saber o que é que o repórter que apurou aquela informação, o que ele me diz. O repórter me diz o seguinte: olha, foi preso fulano, o advogado do ciclano disse isso, o outro disse aquilo, aquele outro disse isso, o processo diz isso. Mas eu apurei que não é bem assim, eu apurei que este cara só está divulgando esse dado porque tem um benefício lá, eu apurei que isso aconteceu desse jeito, eu apurei. Entendeu? Esse debate do jornalismo acontece no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Em que mesmo que eu sei, por exemplo, que o repórter A
ideologicamente é alinhado com esta corrente, o Repórter Bay é alinhado ideologicamente com outra corrente. Mas eu quero saber o que informação ele me traz, além daquilo que as fontes oficiais lhe dão. Né? Então, por exemplo, eu fui repórter mais ou menos 10, 15 anos, mais ou menos. Uma das coisas que a gente discutia muito na época era essa. As fontes públicas, normalmente, e são as que mais nos manipulam, os agentes de informação, eles dizem, olha, eu vou te dar uma informação aqui, mas você só põe isto amanhã a partir das 5 da tarde. Né? E eu faço um acordo com essa fonte, e eu sei que ela está me usando, porque é algum interesse que tem, mas eu também estou usando porque isso me dá primazia diante dos demais, né? Eu vou dar um furo, é uma informação que só eu tenho, etc. Só que este jogo, ele vai, e daqui a pouco cria uma confusão generalizada, onde todo mundo é cúmplice. E aí, ninguém mais passa a ter compromisso real com a apuração dos fatos. A apuração, e contar histórias. Né? Por exemplo, o jornalismo, eu penso o seguinte, o jornalismo é basicamente isso, é o meu olhar, é o olhar do repórter para o fato que ele está reportando. Quer dizer, o que ele está vendo, o que ele pensa, por isso conversar com as pessoas, por isso que eu sou um pouco reticente com o jornalismo, vou chamar assim, oficial, o jornalismo de fontes oficiais, o jornalismo só de dados públicos, etc. Eu quero sentimento, quero a emoção, quero a opinião das pessoas, eu quero os interesses que estão envolvidos. Né? Luiz, desculpa, mas a gente vê jornalismos diferentes. Eu vou discordar frontalmente de você agora. Você assiste o Globo News? A Globo News faz essencialmente análise, o dia inteiro. O que é o Estúdio I? Bota 5 ou 6 analistas para debater os interesses por trás da notícia. Eu acho que jogar no purismo para criticar o jornalismo não ajuda a construir o momento. Vou dizer aqui, que sempre tem interesse. Óbvio que você não tem interesse. A fonte só divulga algo quando quer ferrar alguém. Isso é a regra. Ninguém dá uma informação contra o outro se gostar da pessoa. Então, porque tem que ter um interesse por trás. Sempre tem. Sempre tem interesse por trás. A fonte só te dá informação se ela tiver interesse. Pode ser para ferrar o outro, pode ser interesse de ego, para aparecer, pode ser interesse de... eu vou divulgar essa informação porque daí, com a publicação dela, outras informações virão a reboque. Então, sempre vai ter interesse. Por isso que eu acho que, às vezes, esses interesses são a notícia mais importante do que o fato em si. Mas eles são dados. Eu vou convidar vocês, por exemplo, escutar o meu jornal de manhã, das 7 às 8 todo dia na Jovem Pan. Não, é porque... Não, mas... Falando da imprensa em geral... Vamos falar imprensa em geral. Quais são os canais de imprensa mais vistos no YouTube hoje? São os canais Jovem Pan. Isso é o dado do Ibope, da audiência medida, Jovem Pan Nacional, que faz um jornalismo essencialmente opinativo. Às vezes até pesado demais. Você pega lá, por exemplo, Augusto Nunes, que é um dos grandes jornalistas do país hoje, ame ou odeie, ele faz o jornalismo essencialmente opinativo e análise, dizendo, inclusive, enfim, fulano falou isso só porque tem interesse. Quem que não sabe que o Palocci virou delator para ser solto? Eu falei isso em todas as matérias. A TV Globo também mostrou em todas as matérias. Ele negociou delação para ganhar liberdade. Esse é o interesse que está falando. Eu acho que os jornalistas vêm trazendo isso. Jogar o discurso purista, que está tudo errado, porque na minha época apurava-se mais e hoje não se apura nada, não ajuda a construir um momento. Eu acho que houve um avanço muito grande nas comunicações em geral, entendeu? Quer dizer, o jornalismo, se você verificar, não é que apurava mais, era muito mais limitado e muito menos gente consumia informação. Quer dizer, há 30 anos, há 50 anos atrás, se fazia jornalismo para uma elite informada. Na verdade, o resto da população consumia e continua também consumindo, porque o interesse que tem variedades, notícias, tanto que você vai verificar o que determina o produto. A informação é um produto. É um produto. O que nós estamos colocando na rua é um produto que as pessoas têm disposição de consumir. Então, tem gente que tem disposição de consumir informações sobre variedades, sobre comportamento, sobre veículos. Por exemplo, uma das áreas de jornalismo
mais pujantes é a que fala de notícias de automóveis, veículos, lançamentos, não sei o que, etc. Né? De esportes. Por quê? Porque o interesse das pessoas é segmentado. Não é? O que nós estamos falando aqui houve uma amplificação, e isto é positivo, quando há uma amplificação das informações mais de cunho político, mais de interesse público, mais de interesse coletivo, e não aquelas absolutamente segmentadas. Né? E estas áreas, essa que é questionada pela população. Quando eu falo da credibilidade da política e a credibilidade de todos os agentes que veiculam a informação pública, né? O que está em jogo é isso. Tem uma notícia hoje aqui de uma pesquisa do Datafolha que fala quantas pessoas que acreditam nas chamadas fake news. Se vocês verificarem lá, perguntar aqui, quem acredita nessas informações? Quem acredita piamente? Quantos? Levanta a mão. Em qualquer lugar que você perguntar, por isso que eu acho que às vezes nós estamos inflando muito um determinado tema, que ele está na agenda pública por força midiática e não porque ele é uma... Eu acho que a influência na decisão das pessoas, na decisão do voto, das chamadas fake news, é uma influência muito pequena. Eu acho que é muito pequena, é quase residual. Por quê? Porque o sujeito que veicula, que passa para frente aquela fake news, este cara já está decidido na sua posição política. Ele já está definido. Por isso é que ele passa para frente aquela informação. E ele também não quer mudar, né? E não quer mudar, e aí aquela reforça fake a sua news convicção. Faz com que ele diga, ok, ele se sinta confortável. Ele tenta trazer mais gente. Né? Aquilo reforça a sua convicção e lhe dá o conforto de que ele está certo. Não? Gente, Sandra, eu só queria fazer um apontamento só, que, assim, eu acho que a Operação Lava Jato ainda é muito cedo para fazer qualquer avaliação dela do ponto de vista de cobertura da imprensa. Eu acho, por exemplo, a matéria da... E eu me autoconvido, assim, vamos fazer um debate com ela e com... Não só comigo, traz outros repórteres também, fazer uma mesa redonda para conversar sobre isso, porque, assim, ela é mal compreendida por grande parte dos colegas jornalistas e da sociedade em geral. Como é que foi feita a cobertura? Dá um exemplo para vocês. Sabe o famoso processo do triplex? Como é que ele começou? Não é jornalismo oficial. A capa 01 é uma matéria do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de um repórter chamado Germando Oliveira, que disse que o Lula teria comprado um triplex de situações estranhas da construtora OAS. Essa é a notícia crime que o Ministério Público se baseia, numa matéria jornalística, de 2010, se não me engano. Então, assim, todo o processo girou em torno de uma matéria e uma apuração jornalística, que se comprovou, pelo menos na verdade do processo, como se diz no direito, né? No processo se verificou a verdade processual das provas, ele foi condenado em segunda instância. Então, assim, a imprensa ainda funciona, essa imprensa que apura fato, que traz fonte, que traz documento, ainda funciona. O sítio de Atibaia, em vários momentos do processo, você tem lá matérias da Folha de São Paulo, do jornal O Globo também, do Estado de São Paulo, dizendo assim, o Estadão conseguiu a nota fiscal em nome da primeira-dama do pedalinho. O jornalismo conseguiu isso. Não foi a fonte oficial. Então, assim, a Lava Jato não se baseia só em informação oficial. Pelo contrário, a imprensa muitas vezes utilizou uma via de mão dupla. Se isso é bom ou se é ruim, como eu disse, só o tempo vai dizer. Talvez daqui 20 anos, meu Deus, que grande confusão que foi. Podemos olhar para a Itália. Tem um livro muito bom aqui de um paranaense, Rodrigo Chemin, sobre a Operação Mãos Limpas, que é um espelho da Lava Jato aqui. Na Itália tem problemas graves que as mãos limpas criaram lá, porque criou esse clima e não resolveu nada. A Itália é tão corrupta quanto era antes. E a Lava Jato pode ir pelo mesmo caminho. Mas eu acho que a gente só tem que olhar para a cobertura dela, que foi uma coisa tão importante no país, com a cabeça mais aberta. Não rotular tanto e perceber que algumas coisas ali não são como a gente bate o olho e imagina que sabe. Vamos pensar então para o ano que vem, produzir um debate, talvez com a DVB mesmo, já que surgiu aqui, trazendo o que eu acho que é bem importante. E pegando uma coisa que o Luiz falou, a gente precisa ter acesso à informação, né? A gente nunca pode negar a informação, não quero discutir isso, não quero debater isso. A não ser que eu esteja debatendo com alguém extremamente ignorante ou agressivo, porque aí não me compensa a conversa. Agora, num nível de debate onde haja um pouco de informação, mas às vezes, é importante. Às vezes até é bom para a gente ver o que a gente não deve aprender.
Gente, passamos um pouquinho, né, da nossa previsão de horário. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora e eu vou passar a palavrinha rapidinho só para o encerramento. Então, começo pelo Mark, Luiz e depois. Gente, eu só queria falar assim, porque esses dias eu fui num debate na PUC, com outros estudantes, obviamente, e o pessoal perguntava muito sobre o negócio do futuro, que vai acabar a profissão. Eu já meio que falei, eu só queria reforçar isso. Gente, não caiam nessa, sabe? O mercado sempre esteve difícil. Se você perguntar para alguém que trabalhava nos 70, ele vai falar que tinha as dificuldades lá. Sei lá, nos anos 90, eram outras dificuldades. Sempre esteve difícil. Agora tá mais, talvez. A gente sempre acha que o nosso é mais difícil. Mas por causa de toda essa revolução aí da internet e tal, enfim. Mas sempre tem espaço para gente boa no mercado. Sempre. Sempre. Eu tinha um chefe que falava para mim o seguinte: se torne indispensável na redação e você sempre terá emprego. E é a mais absoluta verdade. No mercado tem o chamado da lei do 10%. Já ouviram falar? Que toda empresa tem que demitir 10% por ano para oxigenar a equipe. E dos 10% vai estar quem oferece menos resultado. Então, assim, não caio nessa. Se alguém aqui vir dizer, faça outro, porque tem gente que, para mim, falava, imagino para vocês, não faça esse curso, nem precisa de diploma, enfim, não vai ter emprego, vai ganhar menos, vai trabalhar muito, enfim, talvez tudo isso seja verdade, vai ganhar pouco e vai trabalhar muito. Mas, assim, se você tem paixão pelo que faz, vai dar certo. Então, assim, não caiam nessa que está acabando a profissão, nós somos importantes demais para a sociedade, e vão em frente, terminem o curso, vão para a redação, procurem as pessoas, façam network, isso aqui é muito importante, peguem essas professoras aí, que elas têm contatos na redação real. Eu sei que eu só estou na redação real hoje porque eu ia atrás disso, professores indicaram e tal, enfim, isso é importante, não é nada de errado isso também, entendeu? Pedir indicações, pedir para ir para frente, porque tem futuro sim, não deixe ninguém dizer para você que o jornalismo acabou e que não tem jeito, vão em frente que vale a pena. O mundo é uma transformação constante, não é? Quer dizer, talvez isso seja a grande atratividade que tem a nossa vida. Outro dia eu estava vendo um estudo dizendo que daqui a 20 anos, cerca de 80% das funções hoje existentes serão extintas ou desnecessárias, ou serão marginais. E muitas das atividades que terão espaço no mercado do futuro sequer ainda existem. Não é? Sequer ainda existem. A preparação para a vida é você ter a maior quantidade possível de informação. A maior quantidade possível de informação. Quanto melhor informado e quanto mais capacidade de processar informação a gente tiver, melhor nós vamos estar preparados para qualquer desafio. Então, é pouco relevante, né? Claro que tem grandes áreas, grandes linhas do talento humano. Por exemplo, o sujeito que é talhado para atividades da área de humanas, dificilmente será um bom profissional na área biomédica ou na área de engenharias ou de matemática, etc. Mas quando você tem algum talento específico numa área, tente ampliar o máximo possível a sua compreensão do mundo e estar preparado para os desafios que vêm aí. A maioria de vocês vai ter que construir a própria atividade, vai ter que construir o seu espaço no mercado de trabalho, seja empreendendo, seja trabalhando para empresas ou indo para a vida pública, né? E eu trabalho muito tempo com eleições e eu digo para vocês o seguinte: o maior desafio que a sociedade brasileira tem hoje é gente disposta à vida pública. Gente, porque o que ocorre é o seguinte: a maioria daqueles que querem não servem e aqueles que servem não querem. Então, deixem de ter preconceito em relação à política. Eu vejo hoje muitos jovens eliminando do seu horizonte de vida a vida pública. Pois bem, são vocês que vão construir o Brasil do futuro, ou aqueles que ocuparem o lugar que vocês recusarem. Que vocês tenham sucesso. Só quero agradecer, na verdade, agradecer a professora.
também ao professor Felipe, a Zaclis e a universidade. E dizer que, para mim, embora eu seja comunicadora, né, não, fui para o outro lado, fui para o lado de marketing, não à toa dentro de um grupo de comunicação, porque eu sempre amei. Por pouco eu não fui jornalista, mas hoje eu aprendi, acho que tanto quanto vocês aqui, porque vocês falaram de conceitos básicos que não fazem parte do meu dia a dia, né? Então, agradecer, Mark, agradecer, Luiz Inácio, também, tanto pela presença quanto pelo que vocês falaram aí, que para mim foi bem útil. Obrigada. Eu quero agradecer os dois também, acho que a conversa foi ótima, cheia de coisinhas para vocês pensarem, né? E, inclusive para pesquisar livros indicados, autores indicados. Tem coisa aí para as férias, né, gente? Brigadão mesmo. Muito obrigada. A gente está com 15 kitzinhos aqui de brindes da Jovem Pan e da RIC. Acho que as meninas podem sortear, não sei como vocês pegaram o nome das pessoas? Olha lá, ó, tem presentinho então.